Que alegria! Que alegria estar aqui com você. Diz pra mim como anda a sua grafia. Como que ela anda? Como que você vem escrevendo os textos que você está escrevendo? E nesse encontro de hoje, né, na nossa correção do dia aí, quero agradecer a nossa querida Camila Verônica Daga, Camila Verônica Daga, que a gente vai analisar a grafia dela, tá? E vou analisar, e aí eu quero analisar também a da Marta Xavier. Marta Xavier, que alegria, parabéns aí, Marta Xavier. E também vou analisar a do Yuri, cadê a do Yuri? A do Luiz Arthur. Então vou analisar também a do Luiz Arthur, que é uma caligrafia também que tá aqui, que ela é a que a gente chama de só caixa alta, né? E vou analisar a do Yuri. Só que a Camila Daga tá aqui, beleza, já baixei. Cadê a do Yuri? A do Yuri tava aqui e sumiu. Não vou analisar a do Yuri. A do Yuri tava aqui e sumiu, beleza? Então, o que eu quero mostrar para vocês? Como que funciona a caligrafia, tá? A caligrafia, no contexto das bancas, ela muda bastante. Então, deixa eu fazer aqui um breve resumo para você. Então, deixa eu colocar aqui no relógio para a gente não passar do tempo, né, programado. No contexto das bancas, ela muda muito. Então, eu vou focar no contexto da banca que mais que mais cobra sobre isso, tá? Que é a banca. Cadê? Opa, não tem pré-programado aqui não? Tem, aqui ó, 20. Então tá aqui, né? Colocando o reloginho para despertar, pra gente ter aí o nosso tempo cronometrado. Então, para não passar, para não ficar um vídeo muito longo e eu me delongar, melhor fazer 2 vídeos do que um só, beleza? Bom, então no contexto das bancas, você que vai fazer aqui, primeiro coloca aqui aqui embaixo que concurso que você vai fazer. Então eu vou falar aqui no contexto da banca mais chata, que é a banca Sebrasp. Então, no contexto da banca Sebrasp, o que acontece? Ela pega pesado mesmo, tá? Ela pega pesado mesmo com você aí que vai fazer esse concurso. Gente, como assim ela pega pesado? Então, deixa eu te mostrar aqui alguns cases. Então, você que não... Quinte, eu escrevo de qualquer jeito, não tenho zelo. Acabou de chegar hoje, agora, nesse momento, ó, chegou aqui Embrapa, o resultado da Embrapa, tá? E tá aqui a resposta de mais um recurso aqui, ó, linha 8, tá vendo? Recurso indeferido da linha 8 falando sobre caligrafia, ó. A escrita da palavra, ela tá escrevendo errado, né, colega? A escrita, né, da palavra brasileiros, tá? A palavra após brasileiros. Então, tudo isso eu vou mostrar para você. Tá aqui, né? O recurso aqui a gente ganhou, né? Subiu a nota dela, né? Consideravelmente. Beleza? A gente ganhou 3 alguma coisa pontos agora no concurso, nesse concurso que for da Embrapa. Beleza? Então vamos lá. Então vamos olhar o histórico. Qual o histórico da banca? É isso que eu quero trazer para você. Então, o histórico da banca é esse aqui, ó. Deixa eu pegar esse caso aqui para você. Então, pegando esse caso aqui para você, ó, vou pegar esse caso aqui para você. Nesse caso aqui, olha só o que aconteceu. A banca, tá? Rapidamente, tá? Aqui é a outra resposta que eu vou analisar na linha 1 com você. Mas nesse caso aqui, ó, olha só o que a banca fez. Olha só, a banca fez aqui, ó, a Jaqueline Figueroa, tá? Então, é uma coisa que vem acontecendo aí há muito tempo, tá? Eu tenho aqui, só para você ver, eu tenho aqui desde 2017. Então, desde 2017, a gente tem um mapeamento dessa situação. Então, de 2017 a 2015, nós temos. Além disso, ainda tem o manual, tá? O manual do Sebrasp. Então, deixa eu pegar aqui para você o manual do Sebrasp, tá? Que é da minha época, né? E agora uma pessoa passou para mim um novo manual, tá? Manual já atualizado, mas continua basicamente a mesma coisa, mudou só uma coisa ou outra. Mas na parte esse aqui é o manual do Sebrasp, né? O manual do avaliador. E desde a minha época, que era esse daqui, ó. Que era esse aqui, ó. Que era esse daqui, manual do avaliador. A caligrafia tá aqui no item caligrafia, né? Então, ó, grafia, tá? Então, grafia tá aí como critério de correção. Só você entrar lá no edital. Então, você pega aí o seu edital, você vai ver que no item 9. Alguma coisa, deixa eu ver se eu acho o edital. Tá lá, a banca só corrige 3 coisas, tá? Dentro de morfossintaxe. Então, o que é, aliás, dentro de microestrutura, o que a banca corrige? A banca Sebrasp. Ela corrige grafia, e ela corrige
morfossintaxe, ela corrige propriedade vocabular. Então tá aqui esse caso. Esse caso aqui, da Jaqueline Figueroa, ela tinha sido eliminada no concurso da PRF, porque a banca foi lá, e olha só o que ela fez. A banca foi lá e marcou 53 erros, ó. 53 erros, tá vendo, ó? Número de erros, 53. Desses 53 erros, a gente pode contar aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 6, 8, 9... 11, 13, 14, 15, 16. 16 referente à grafia. Então, 16 dividido por 53 dá 30%. 30% dos erros dela foram referente à grafia, que nem você pode ver aí. Aí você fala assim, poxa, Quinte, a banca fez isso, ó. A banca foi lá, ó, e ó, sentou o bet mesmo, tá? E não se assuste, porque isso também aconteceu em 2025. Isso aconteceu também em 2025, isso acontece todo o tempo, tá? Todo tempo, todo ano. Então, a banca, sim, a banca Sebrasp é uma banca chata com grafia. Por isso que eu vou te mostrar para você por que você tem que ter isso daí, né? Por que você tem que focar em grafia, beleza? Por que você tem que ter uma letra que não é uma letra bonita, mas é uma letra que seja legível. Mas legível aonde? Em que aspectos, tá bom? Então tá aqui todos os recursos que nós elaboramos na época, ó. Tanto de recursos que nós elaboramos. Nós elaboramos 15 recursos de microestrutura, um total de 17, tá? Então, desses recursos, um de macro e 6 de micro nós ganhamos, ou seja, ganhamos 41% dos recursos feitos, né, elaborados para essa candidata na época, foram 17, 7 vencidos, e aí a gente tem aqui, ó, a nota dela sendo maior do que 10, ela passou a ser 10,67, então ela de quanto? De 8 foi para 10,67, sendo que 0,83 foi em macro estrutura e 0,80 foi em micro estrutura, somando 1,63, então ela volta para o concurso, de eliminada retorna para o concurso. Essa é a importância de microestrutura, beleza? Então o seu recurso ele não pode só focar em macro estrutura, ele tem que focar tanto na macro quanto na micro, e você não pode perder pontos por besteira, que é o que eu vou falar aqui. Aqui você está vendo que ela está perdendo pontos por besteira. Quantos pontos, Quinte? Aí depende da fórmula matemática que o Sebrasp vai utilizar na sua redação. E as outras bancas, que nem eu estava falando, as outras bancas, elas não trazem uma... Então, a FGV, Quinte, Liano, você me pergunta, como que ela trabalha a grafia? Ela não trabalha descontando os erros de grafia, ela desconta os erros de ortografia. Mas a legibilidade do seu texto ela não é cobrada da sua letra, perdão, ela não é cobrada diretamente, tá? Ela é cobrada de maneira indiretamente quando ela está trabalhando norma culta. Lá em norma culta ela vai lá e corta ponto seu. Beleza? Quinte, a Consulplan. A Consulplan é a mesma coisa. Quando ela trabalha grafia em norma culta. Mas o Sebrasp ela tem essa característica. Ela não trabalha só grafia em norma culta. Ou seja, quando a palavra já estiver errada. Mas quando também dá para você entender a palavra, mas ela não é legível. Então ela vai lá e tira pontos por coisas que eu vou te mostrar a partir de agora. Combinado? E a frase de hoje, né? Para nós começarmos aqui com os pés direitos. E a frase de hoje é o quê? Eu não consigo fazer isso. Aí, ou seja, eu não consigo puxar um monte de tijolo, né? Que é todo o conhecimento necessário, por exemplo, para a redação. Mas se você pegar uma pedrinha, né? Um tijolinho, você consegue fazer. Eu não consigo fazer isso, né? Eu só preciso dar um passo de cada vez. Então hoje a gente vai dar um passo na área de grafia. Obrigado aí, tá? Você não se afoga por cair na água, mas por ficar lá, que é o grande problema. Aí aqui você pode tirar tudo, né? Você não se afoga por cair na água, mas você se afoga por ficar lá no sentido de... no sentido lato da palavra, beleza? Então vamos lá. Quinte, o que eu preciso fazer? Opa, copiou aqui o negócio no lugar errado. Então o que eu preciso fazer, né? Então vamos lá. O que eu preciso fazer? Então vem comigo aqui agora para você entender. Quinte, quais são os erros de grafia que o Sebrasp cobra? De acordo com o manual dele. E aí eu vou precisar que você vá lá e entre no meu site, tá? Então entra lá no meu site... Facebook, entra lá no meu site, aqui ó, pá. Quando você entrar aqui no meu site, você vai ver, opa, peraí, como tá errado, é aqui ó, só que eu tenho que mudar para site, vem aqui, entra no meu site aqui, e você vai lá em, acho que sim, lançamentos, aqui, grafia, precisamos falar sobre isso, tá, beleza? Então, não tá atualizado, mas eu vou atualizar, beleza? E aqui, tá aqui ó,
os 11 tipos de erros considerados no Sebrasp que ninguém nunca te ensinou. Então, esse aqui são os 11 tipos de erro. E para a prova do Sebrasp, sem saber esses 11 tipos de erro aqui, é suicídio coletivo. Não posso copiar, né? O site é bloqueado para copiar, lógico, né? Óbvio. Então, peraí, deixa eu desbloquear aqui para mim mesmo, para poder copiar o que eu quero. É porque o site é bloqueado para copiar e colar, entendeu? Senão fica fácil demais, né, gente? Senão fica muito fácil, não fica não? Então, tá aqui, ó. Ir para a prova sem saber esses 11 erros aqui é suicídio coletivo. Então, deixa eu pegar aqui, copiar os 11 erros que eu quero, jogar para cá. Vou mostrar ao vivo para você, não tem nada não, você não sabe mexer mesmo. Então, sabe assim, né? Isso não vai me causar prejuízo. Não. Copiei aqui os 11 erros, vou trazer para cá os 11 erros aqui, ó. Depois aqui de você ver que você tem que trazer isso. E vou trazer também, cadê a foto deles? Tá faltando uma foto aqui. Os 11 erros. Então, beleza, vamos lá. Agora deu bom. Quais são os 11 erros? Os 11 erros que você precisa dominar se você quer fazer a prova do Sebrasp. Os erros mais comuns na escrita. E aqui eu trago tudo, né? Os erros mais comuns na escrita bastão, tá? Então, ó, vou mostrar aqui de novo para você. Os 11 erros na escrita bastão, que eu vou falar também sobre isso para você. Olha lá, ó, os 11 erros na escrita bastão. Que é esse aqui, ó. Os 11 erros na escrita bastão, né? E os erros comuns na escrita bastão. Beleza? Na verdade, deixa eu entrar aqui, né? Ah, não, eu tenho que me inscrever, né? Tenho que me inscrever. Então, deixa eu me inscrever no meu próprio curso. Administrar. Beleza? E deixa eu me autocolocar aqui. Quintiliano. Aqui eu tô me inscrevendo, né? Quinticoach. Então, deixa eu me inscrever aqui. Quintiliano. Aí, pronto. Me inscrevi, adicionar aluno. Me auto-inscrevi no curso, tá? Se você fizer os deveres de casa, que eu passo aqui no Correção Online, você pode, correção ao vivo, né? Você pode ganhar esse curso aqui, né? Você quer ganhar esse curso? Então, cara, comenta embaixo, né? Posso fazer isso. Você comenta embaixo, você ganha esse curso de grafia, né? O que você acha? Beleza? Te dou o curso de grafia. Então tá aqui, ó. Precisamos falar sobre isso, beleza? Os 11 erros. Aqui é a parte interna do curso, né? Tá aqui os 11 erros, grafia, sua letra te condenará. Marcar essa aula como concluída. E aí a gente vai para aqui, ó. Aí próximo, né? Aí vai. É um curso todo escrito, né? Que eu venho mostrando para você. Legibilidade, marcar como concluída e assim vai. Até aqui. Nunca as regras do jogo são claras, né? É claro. E aqui há os erros comuns da escrita bastão, tá vendo? Os 23 erros, dos quais 8 deles, 34%, relacionam-se à correção da grafia e à situação gráfica. Então tá aqui a letra bastão, que eu vou trazer como exemplo o nosso querido mestre Luiz Arthur, tá? Que ele também tem uma letra bastão. E aqui a banca tirando ponto. Na linha 7, ele tira 2 pontos. Aonde? Aqui, ó, tira 2 pontos. Na linha número 8, tira 1 ponto. Por quê? O que está acontecendo aqui? São problemas relacionados à letra bastão. Diferenciação entre maiúscula e minúscula. Iniciar o período de parágrafo sem usar a maiúscula, tá vendo? Inicia sem usar a maiúscula. Onde que ele faz isso? Eu vou te mostrar. Depois, ausência de diacríticos, tá? C cedilha, gráficos. O que são diacríticos? São acentos gráficos, né? Agudo. O agudo, a crase, a cedilha, o tio, o ponto e o braço do T, né? O tracinho no braço do T. Ausência da letra, do braço da letra T, beleza? A gente também perdeu o recurso aqui, tá bom? Então, tudo isso, gente, são casos reais que tá no manual, tá? E que a gente perde recurso, beleza? Então, vamos lá. Então, quais são os 11 itens que você precisa observar que estão no manual? Esses itens estão no manual, tá? O primeiro item é legibilidade do traçado das letras e dos sinais diacríticos. O que significa isso? Sinais diacríticos. Os sinais diacríticos, tá? Segundo o manual do Sebrasp, tá aqui, ó, sinais diacríticos, tá vendo? Ó, legibilidade e dos sinais diacríticos. Então tá aqui, ó. Ó, olha aí, ó. Se quiser dar um print, esse é o momento, tá? Dá um print nessa tela aí. Legibilidade do traçado das letras e do sinal diacrítico. Página 21.
Quando o texto apresentar problemas de legibilidade no que se refere ao traçado das letras, o avaliador deve esgotar as possibilidades de visualização. Então, a primeira coisa que o examinador tem que fazer é o quê? Tentar ver, tentar achar, tentar encontrar o que está acontecendo no texto do candidato, tá? Segunda coisa que ele deve fazer é o quê? Esgotar isso daí. Em cada ocorrência de letra irreconhecível, rasura que impeça a visualização. Então, quais são os casos? Em cada ocorrência, então é um erro por vez, por isso que dá 53 erros, tá? Rasura que impeça a visualização de letras. Quinte, me mostra esse caso aqui de rasura que impeça a visualização da letra. É exatamente esse caso aqui, ó. Rasura que impeça a visualização da letra, ó. Trabalho, tá vendo aí, ó? Trabalho, ó. Olha o que a banca fez. Recurso indeferido. O erro de grafia se refere à escrita do termo antes da palavra intermediado. Então, intermediado, qual que é o termo? Trabalho. Há que se ter mais esmero na escrita de palavras escrita na prova de concurso público. É importante ter clareza de que o que se pretende não é uma caligrafia impressionante bela, mas clara, de modo que uma letra ou grafema não se confunda com outra, mantendo os traços distintivos. Então, o que eu quero? Eu quero uma letra bonita? Quinte, onde é que está escrito isso, tá? Primeira coisa, isso aqui é um texto da resposta, da sugestão de resposta do manual do avaliador. Então, tá aqui, ó. Guia de avaliação... Não, guia de avaliação não. É o guia de recursos. Então, aqui, ó. Guia de provas... Não, aqui é outro guia. Aqui, ó. É esse aqui. Deixa eu só tirar aqui para tu ver. Ó, guia de avaliação de recursos à prova discursiva, aspectos microestruturais, tá vendo? Então, nesse guia aqui, que é o que o examinador recebe, eu tenho justamente esse texto aí, que é onde ele vai e fala, né? Ele dá a sugestão, ó, ele dá a sugestão de recursos indeferidos, ó. Então, sugestão, ó, modelos de resposta para o recurso indeferido. Linha XXX, o que há de ter mais esmero na escrita de provas, concursos, para ter clareza no pretendente revelar grafema que não se confunda com outro. Esse textinho aqui, ó, que é o textinho, tá vendo, ó? E aí você coloca, né, a linha em que você está fazendo isso. Então, por isso que a pessoa fala, mas meu texto é igual ao do outro concurso. Não é igual, é porque o Sebrasp tem um modelo, um manual, que orienta os seus corretores para eles terem o quê? Um parâmetro. Aí é claro que se você soubesse disso, você teria o depoimento do Dimmer, né? Se você soubesse disso, você ia falar que nem o Dimmer. Olha só o que ele fala aqui. O Dimmer fala, realmente foi aquilo que você disse, passar, né? Pesaram no período único. A gente vai falar sobre isso quando a gente vai falando da FGV. Esse é o problema de não estudar redação propriamente dita. KKKK. Se eu tivesse ciência desse critério, provavelmente teria ficado em segundo lugar, já que fiquei só 0,2 décimos do segundo e terceiro colocado. Tá vendo? Então, veja, aqui ele mostrando a importância de ele ter dominar esse critério antes de ir para a prova. Gente, quais são os 11 erros que eu tenho que observar na minha escrita? Então, legibilidade do traçado da letra, já falei isso, né? Sinais diacrítico. Quais são os sinais diacríticos? O sinal diacrítico é o C cedilha, é o braço do T, o que mais? É o acento til, tá? Então, sinais diacrítico, vai, anota aí. Em cada ocorrência, rasura de letras e demais notações gráficas da leitura. Ou grafia que gere dúvida, deve-se registrar um erro de grafia. Então, o problema aqui é na grafia que gera dúvida, tá? Letras mal traçadas, mas reconhecíveis, devem ser aceitas como corretas pelo avaliador. Então, uma coisa são... mas o que eu preciso respeitar antes para eu conseguir vencer nesse critério? Eu preciso respeitar antes o quê? Eu preciso respeitar antes a ocorrência de letra irreconhecível, rasura que impeça a visualização, que é aquilo que aconteceu lá no trabalho, né? No Bzinho do trabalho, e demais notações gráficas da leitura. Ou grafia que gere dúvida. Então, também tá isso. Então, veja que apesar de parecer que o Sebrasp é subjetivo, ele tem regras nisso, tá? E aí, por fim, ele fala, olha, letras mal traçadas, mas reconhecíveis, eu consigo reconhecer aquele grafema, devem ser aceitas pelo corretor. Beleza? Então, eu preciso primeiro provar que eu não caí em nenhum desses itens, fazendo com que o corretor, ele dê zoom, ele olhe. Depois eu vou ver o quê? Acentos gráficos, diacríticos e letras, tá? No acento gráfico, diacrítico e letra, você vai ver o quê? Você vai ver o braço do T, você vai ver o cedilha, você vai ver o acento mesmo, né? Tem gente que coloca o acento ao contrário, tá? O acento agudo, o pingo do I. Aí você fala, Quinte, o que eu faço com o pingo do I, né? Tem colega que tem essa dúvida com relação ao pingo do I.
Os colocados próximos dos espaços da letra superior ou os que não estejam exatamente no formato convencional. Assim como a ausência, por outro lado, não deve ser registrado como erro de diacrítico. Então vamos lá, ó, não deve ser registrado como erro, tá? O que não deve ser registrado como erro, tá bom? Tá vendo? Ó? Como erro, o quê? Os diacríticos deslocados em letras imediatamente próximas, posterior ou anterior, os colocados próximos a espaços da letra superior ou que estejam no exato formato convencional, assim como a ausência de pingos nas letras I e J. Então, o examinador não vai marcar como erro, por exemplo, quando você coloca, vamos ver o caso aqui, né? Como você coloca o tio no lugar errado. Então, Kit, eu coloquei o tiozinho no O. Beleza, ele não vai te dar um erro por isso, tá? Mas, então vamos ver aqui, ó, por exemplo, no Luiz Arthur. Vamos ver se ele faz isso, ó. Tá vendo aqui, ó? No caso do Luiz Arthur aqui, ó, olha só. Ele coloca o tio pegando aqui, ó, vou dar um zoom, que é isso aqui que a banca faz, tá? Tem que esgotar as possibilidades de visualização, que é isso que eu tô fazendo agora, tô esgotando, e ele coloca o tio aqui, ó, pegando duas letras, beleza? Então ele não é marcado como erro de problema. Gente, eu vou chegar aqui, ó, prática, né? Então, tá vendo aqui, ó, direito penal, define-se. Então, quando o examinador de microestrutura está trabalhando, ele está olhando o quê? Ele está olhando alguns detalhes. Então, vamos olhar aqui vamos olhar aqui na redação de quem? Da Camila. Camila, vamos olhar aqui na sua redação. Então, ó, esse aqui é o caso que o examinador está falando, ó, público, tá vendo, ó? Públicos, públicos, ó. Ó, aqui você vê que os grafemas são mal traçados, o pingo do I não é um pingozinho, aquele pingozinho é um tracinho, mas ele não vai marcar como um erro. Por quê? Porque está reconhecível, tá? Reconhecível. Mal traçados, mas reconhecível, eles são aceitos. Agora, isso aqui não é aceito. Por que isso aqui não é aceito? Porque aqui não é um hífen, tá bom? Então, isso aqui é um erro de quê? De translineação. Olha aí, ó. Item número 8. Então, por quê? Porque o item número 8 é o quê? Translineação. Ou seja, como é que eu faço a translineação, Kint? Colocando o hífen do lado do hífen. Gente, deu nosso tempo aí, né? Mas só mais 5 minutinhos, tá? Abreviação. Então, as abreviações também, né? Quando você não sabe fazer as abreviações, etc., por exemplo, você também cai nisso daí. O que mais? Emprego de letra inicial maiúscula. Da letra inicial maiúscula. Então, quando você deixa de empregar a letra inicial maiúscula depois do período ou para iniciar o parágrafo, você também é penalizado. O que mais? Uso de acento em abreviações. Então, o uso de acento em abreviações, você também tem que revisar esse conteúdo. O que mais? Uso de acento grave. Meu querido. Então, o erro de crase, tá? O erro de crase, que em algumas bancas é erro de regência, no Sebrasp é erro de grafia, tá? O erro de crase no Sebrasp é erro de grafia. E o erro do emprego do hífen é erro de translineação, beleza? Troca de acentos diferenciais. Então, quando você troca o acento diferencial, por exemplo, né? Em órgãos, por exemplo, né? Você também cai aí. O acento diferencial, ele ainda tem, né? Mas ele caiu na nova regra ortográfica. O acento diferencial, por exemplo, para, né? Beleza? Emprego de ar por ar e vice-versa. Ou seja, o ar artigo e o ar com o ar de existir. Beleza? E não é aqui, ó, no item 11, não é um erro de quê? Não é um erro de propriedade vocabular, tá? Porque quando eu estiver lá estudando com você propriedade vocabular, você vai ver que essa troca, né? Essa troca de homônimos, né? Palavras né? Homônimos, né? Hiperônimos, essa parte de homônimos, hiperônimos, palavras que tem o mesmo som, mas são escritas de maneira diferente, é erro de propriedade vocabular, beleza? Aqui não. O A por A, que poderia ser, né, um erro de propriedade vocabular, o Sebrasp é um erro de grafia. E o uso do acento grave, que para outras bancas é regência, né? Também é um erro de grafia para o Sebrasp. Beleza? Então, Kint, eu preciso ter o que na minha redação? Preciso ter o quê? Então, vamos olhar aí na sua redação. Então, a sua letra, ela precisa ser o quê? Ela precisa ser bonita, linda, maravilhosa? Não. Mas você precisa seguir essas regras, tá? Então, vamos olhar aqui mais casos. Então, você vê aqui que no caso aqui é quem? No caso da Camila,
você quase não vai ter problemas de caligrafia, de ortografia, de grafia com ela, né? Então, você vê que a letra dela, né? É uma letra, não é uma letra bonita, claro, mas é uma letra que os grafemas são bem traçados, tá vendo? A partir, né? Aqui, ó, aqui tem um erro de a partir, tá vendo? Ó? Aqui eu tenho um erro, cadê o R aqui? A participação, desculpa. Então, aqui, ó, de novo, ó, aqui ela errou o quê? Aqui ela errou de novo, então aqui ela tem um erro, aqui ela tem outro erro. Pelo quê? Por causa do grafema, olha aí, ó, participa, tá vendo que ela tá colocando o hífen como se fosse underline? Então, o Sebrasp vai lá e pum, vai dar aqui. Condições, agora aqui, ó, em plena igualdade, condições, tá faltando o acento aqui, ó, aliás, tá faltando o ponto final aqui, ó, então aqui eu tenho um erro de morfossintaxe, né, então na linha 10 eu tenho um erro de morfossintaxe porque faltou o ponto final em participação. Diante disso, se faz necessário a existência, beleza, tá lá os acentos de barreiras no contexto das pessoas com deficiência, tanto no. Então, gente, o que é esse tanto no aqui nela aqui, ó? Tanto no. Aqui ela juntou duas palavras, tá? Então, aqui juntou duas palavras. Gente, me mostra esse erro aí. Esse erro, como você viu, ele não tá onde? Ele não tá aí na nossa lista de 11 erros, tá? O tanto na não tá na lista de 11 erros. Mas ele tá aqui, ó, grafia, tá? Aqui são as respostas que eu coleciono desde 2017, tá bom? Então, desde 2017 eu venho e faço isso. Pego todos os recursos, tá? Pego todos os recursos e venho e vou fazendo isso. Quinte, mas são mais de 2.300 recursos vencidos, fora os que a gente perde. Mas beleza. Então, falta de espaço, recurso indefinido, o erro de referente à falta de espaço, ó, falta de espaço em DOS particular, SIG, tá vendo? Então, esse erro aqui é conhecido como falta de espaço. Deixa eu dar um copia e cola e trazer para cá. Então, existem mais erros? Existem mais erros que não são esses 11 aqui, tá bom? Que é o que eu vou atualizar no meu curso. Por exemplo, a falta de espaço aqui, ó, aqui na falta de espaço, tá? Quais outros mais? Para você já ficar ciente aí. Então, a crase, a gente já falou de legibilidade, né? Vou te dar um exemplo aqui, ó, de rasura. Então, olha só esse erro aqui de rasura na linha 10, ó, do Marco Aurélio aqui, ó, na linha 10. Recurso indefinido, o erro se deve à rasura, tá? Então, rasura. Ixi, eu não copiei, né? Então, aqui, ó, esse outro erro aqui, ó. O erro se refere à rasura da letra C em como. Aí deixa eu abrir aqui, ó, a letra C em como, tá vendo aí, ó? Deixa eu ver se aqui tem. Deixa eu ver se aqui tem mais alguma coisa para abrir. Não tem. Então, ó, rasura, tá vendo? Então aqui tá o erro de rasura. Aqui não precisa do exemplo, ó. Como, tá vendo? Aí você fala, Quinte, isso aqui é sacanagem. Não, sacanagem é você ir para a prova do concurso sem saber que depois eu não vou ter como recorrer da prova, né? Eu vou tentar, obviamente, mas não posso não ganhar. Então tá aí, ó. O erro se refere o quê? A rasura em C em como. Aí você vê o como aqui, ó. Tá vendo aqui o como, ó? Como, né? Linha 28, dos respeitos aos direitos humanos como valor principal. Então, isso aqui está desde 2021 na Polícia Federal. Aí você fala, Quinte, você perdeu? Eu perdi. Mas, né, aquilo, né? A gente perde para aprender. Então, esse aí é o erro de rasura. Então, Quinte, caramba, Quinte, mas na hora da prova eu tenho que observar isso? Sim, por isso que para passar a limpo, você tem que tomar certos cuidados. Aí, o que mais, né? Deixa eu voltar aqui para você ver. O que mais, né? Então, o que mais? Então, rasura tá aí, né? O que mais? Rasura tá aí, né? Beleza. Então, acentuação, já falei. Acentuação, já falei. Grafia, falta de espaço, palavra escrita inicial minúscula. Então, vamos ver aqui os dois casos, ó. Artigo, ó, lei, tá vendo? Em lei. Lei lá, ó. Deixa eu puxar para cá para você ver. Lei, ó. Em lei, ó. Lei. Lei é uma palavra que inicia com maiúscula. Aí você foi lá e colocou ela em minúscula, tá? Puf, você braço vai e perde ponto. Dá outro exemplo aqui também. Na palavra lei, né? Já dei, né? Dois exemplos. Linha 7, acho que até o mesmo. Aqui, ó. Lei 12 é o mesmo exemplo, né? Beleza? Então, o que mais? Ausência de letra maiúscula. Vamos ver aqui o exemplo de ausência de letra maiúscula. Então, aonde? Lei do imposto sobre circulação de mercadorias e bens sobre serviços. Então, lei, o nome, quando é Lei Maria da Penha, tem que vir tudo em maiúscula. Tudo em maiúscula não, né? Tem que vir com as iniciais em maiúscula. Por quê?
Porque é um nome que a lei recebeu, é um nome próprio que a lei recebeu, não é um nome que a lei recebeu? Então eu tenho que vir lá e colocar ela em maiúsculo. Então, de acordo com a lei do imposto sobre circulação de mercadorias, bens e serviços. Então, aonde que ele perdeu ponto? Aqui. Por quê? Nessa linha, registrou-se erro devido à ausência de letras maiúsculas em contexto que exige tal uso. Lei do Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Bens. A nota não será majorada. Beleza? Pegou aí? Caraca, Quinte. Meu amigo. O que mais? Sinal de separação silábica. Então, no sinal de separação silábica, né? Olha lá. O sinal de separação silábica, né? Tá aqui embaixo. Se você der o zoom bem aqui, ó. Peraí. Aqui. Deixa eu ver aqui. Se você der o zoom bem aqui, ó. Você vai ver que ele não põe aqui, ó. Olha onde ele coloca o sinal de separação silábica. Ó, ele coloca do lado da direita e esquerda, coloca do lado esquerdo. E o sinal de separação silábica tem que estar onde? Do lado direito, tá? De acordo com a regra do manual. Emprego de sobrescrito. Quinte, mas não tá lá. Pois é, mas sobrescrito por Seurasp é o quê? É um erro de grafia. Então, além daqueles 11, você vai anotando aí. Esses aqui. Então, divisão silábica também. Caramba, Quinte, eu errei a divisão silábica. Errou a divisão silábica? Então, tá aqui, ó, exemplo de divisão silábica, ó. A forma correta é essa aqui. Incom, aí colocou os 2 R's lá, incorreta. Aí, só que como é que eu faço a divisão de com... Eu tenho 2 palavras, RR. Esqueci o nome disso aí, cara. Esqueci o nome disso aí. Mas como é que eu faço? Desse jeito aí, ó. Não é... Quando eu tenho... esqueci o nome disso aí, cara. Meu Deus do céu. RR, NH, enfim, esqueci o nome agora. Então, uso indevido da palavra incorreta. Ó, separação indevida da palavra incorreta esclarece que, nesse caso, a banca registra o erro tanto na linha 19 quanto na linha 20, porém optou sobre o registro nessa linha para melhor identificação do erro pelo candidato. E por que a banca podia optar tanto na linha 19 como 20? Ela colocou na linha 20 para quê? Para mostrar onde que está o erro para o candidato melhor se identificar. E aqui foi a minuta do recurso, tá? Em que a gente indeferiu. Porque a estratégia desse recurso aqui era justamente o quê? Dizer que na linha 19 não tinha erro, tá? Mas perdemos, né? A banca não é tola, né, velho? A banca não é besta. Então vamos lá, próximo aqui, ó, recurso indeferido, uso indevido do sinal de separação, tá vendo, ó, competência, ó, competência instituída, viu aí? Beleza? Então, separação silábica, uso de maiúscula no item de enumeração, último item pra gente ir embora. Então, presta atenção, você colocou 2 pontos, presta atenção nessa regra aqui, tá? Então, você colocou 2 pontos, Kit, eu coloquei 2 pontos, colocou 2 pontos, deixa eu diminuir aqui, para ficar legal. Quinte, eu coloquei 2 pontos. Colocou 2 pontos? Coloquei. Então, já que você usou 2 pontos, o que diz o manual? O que diz a gramática? Não, o manual não. O que diz a gramática? Que quando você usa 2 pontos, depois dos 2 pontos não é letra maiúscula, é letra minúscula, tá? Então, que nem tá aí, ó. 2 pontos. A. Ó o Azinho maiúsculo aí, ó. Deixa eu dar o zoom aqui para você ver, ó. Então, tem que dar o zoom para você perceber, ó. Tá aí, ó, o zoom para você perceber. Olha aí, ó, o zoom aí para você perceber. Beleza? Ó, o zoomzinho aí para você perceber. Então, olha lá, ó, 2 pontos. A promover, ó. 2 pontos. Aí aqui... Tinha que ter dado... Deixa eu dar o zoom no lugar certo aqui, porque esse zoom aqui não tá funcionando, não. Mapa... Na verdade, quando eu tava dando zoom lá no outro. Aqui, ó. Quero dar zoom aqui, ó. Aí, agora deu bom. Aí, ó. Zoom aqui pra você, ó. Ó. Gente, depois dos 2 pontos, eu vou fazer uma enumeração, tá? O que eu vou colocar? Eu vou colocar 1, promover, tá vendo? 2, identificar, maiúscula. Opa, minúscula, maiúscula. 3, reconhecer. Ponto e vírgula e reconhecer. Então, eu estou fazendo a enumeração, tá vendo? Então, depois da enumeração, eu faço o quê? Eu não posso, ó. O erro de grafia se refere ao uso de letras maiúsculas no item da enumeração iniciada na linha 23, visto não se tratar de contexto de citação ou de nomes que exigem maiúscula, beleza? Então, é isso daí, tá bom? Então, visto que não se trata... E aqui, o outro erro na linha 25, tá? Então, a banca vai marcando o erro na linha 25, o erro na linha 28, que inicia
na linha 28, tá? Inicia na linha 23, perdão. Então, a enumeração que inicia na linha 23, 1, 2, 3. O que eu faço? É minúscula, tá? Isso tá lá nas regras do Portugal, tá bom? No capítulo Fonética e Fonologia, que você ignora. Gente, eu posso ignorar essas regras? Claro que não, tá? Então, é isso daí, pessoal. Gostou? Achou legal? Então além daqueles 11 erros, você tem que acrescentar esses aí, mais o que eu vou atualizar lá no nosso curso, tá bom? Então vamos olhar aqui se tem mais aqui, ó, no entanto, olha o N dela, ó, o N dela aqui no entanto, ó, olha esse N aqui também não parece um N, parece um N, no entanto. Aí você fala assim, Quinte, mas tá, o N cola aqui na perninha do G, volta para cá e não parece um no. Pois é, aí o examinador vem e marca erro, lá vai eu ter que fazer o quê? Lá vai eu ter que explicar para o examinador que não era isso daí, tá bom? Isso porque eu tô falando de uma letra, né? Indivíduos, ó que eu assento aqui, como é que ficou? Indivíduos, tá? Isso porque a letra dela é uma letra, né? Que você pode dizer que é uma letra bem reconhecível, tá? Aqui foi de quem mesmo? Foi da querida Camila. Agora vamos ver aqui a Marta. Olhando a Marta, vamos pegar a Marta como comparação. Então, ó, a Constituição, eu sempre sugiro, né, que você não use esse A minúsculo grande, tá? Esse aqui é o A minúsculo, tá, gente? Não usa ele grande, mas tudo bem, a banca quase não apena isso. Mas vamos lá, ao completarmos a maioridade, nos termos responsáveis por todos, olha aqui, ó, todos aqui, ó, o hífen é aqui, ó, tá vendo, ó, pessoa, tá vendo? Tá vendo a separação na linha 4, pessoa? É assim que faz, tá? Logo, olha aí, Marquinhos, ficou bem, mas põe em cima, não põe embaixo, tá? Virtude, tá vendo? Que nem você viu lá. É verdade que muitas pessoas se viciam nos jogos de azar, bets, aí bets é o que? Entre aspas, tá? Bets é entre aspas. Tigrinho, que é, né, porque está sendo utilizado como expressão coloquial, e também é verídico, e também aqui entre vírgulas, você vai aprender isso comigo, tá? E também o endividamento da família, aí eu assento aqui em família, tá aí, tá aparecendo. Beleza, então não tem rasura, Febran, ó, Febran, tá vendo? Uso de sigla, informação como a prática de opostos pela internet, vem aumentando, ó, aumentando o. Aí você vê aqui que quase ficou colado. Aí pega um examinador mais chato, eu não consigo o quê? Eu não consigo fazer, que nem aquele caso lá do por alguma coisa, lembra? Pois é, assim o Estado legaliza, autoriza o mercado de apostas online, porém não obriga que o produto seja consumido. A preferência é consumido. Aí ponto A. Gente, tá sendo uniforme, né? Assim, o A, tá vendo? Ela tá sendo uniforme. Ela não tá usando o A minúsculo grande, mas isso aqui é uma característica dela. Então, vamos deixar, não vamos mexer. Mas se ela colocasse esse A grande aqui, esse A grande aqui e esse A aqui, misturando as duas formas, tá? Aí, a gente vai considerar como erro, beleza? Mas no caso dela, não, ó. Ela usa sempre o A minúsculo, que esse aqui é o A minúsculo, né? Esse aqui é o A minúsculo, né? Beleza? Ok? Então ela usa ela mantém a mesma linha. Então não vou pedir para ela mudar nem alterar, porque ela faz isso. Contudo, né? Entre vírgula, contudo, é possível educar financeiramente uma nação. Então tá aí, ó, nação, ó, diacrítico, reduzindo o que possa fazer a mudança de vida tão desejada. Pera aí, faltou eu mostrar o erro do C cedilha, né? Faltou mostrar o erro do C cedilha, né? Subscrito, faltou mudar o erro do C cedilha. Mostrar a ausência do C cedilha, né? A acentuação, deixa eu ver se está aqui. Áurea, freático, cadê o C cedilha? Falta de espaço, crase. Não, tá aqui não. Deixa eu ver se está aqui. Recursos previamente definidos. Desacordo com os recursos inconsistente. Não coloquei aqui não. O C cedilha não coloquei aqui. Beleza, não tem problema não. Depois a gente vê isso daí, tá? Bom, não coloquei aqui um exemplo do erro do C cedilha, né? Da ausência do cedilha, tá? Mas eu vou colocar lá no grupo, tá? Que é nesse caso aqui, ó, de mudança, tá vendo? Ó, mudança, ó. Mudança, tá vendo aí o cedilha? Viu? Então, faltou colocar esse exemplo aqui. Então, agora vamos para o nosso Luiz Arthur para a gente finalizar nosso vídeo, para não ficar muito grande, né? Já que, então, o que eu tenho que observar na letra bastão? Se ele está fazendo o quê? A diferenciação das maiúsculas. Então, ó,
código, tá vendo? Ó, o C tá maior, o P tá maior do que o R, o P tá maior do que o E e o M tá maior. Gente, se ele colocasse tudo, ó, o N tá maior do que as demais letras, ó. Só você passar um traçado aqui, você vê que ele tá maior. Então, ele tá fazendo o quê? A diferenciação. Quando ele não faz essa diferenciação, esse é o pior erro. Então, se você usa tudo caixa alta, o que você tem que diferenciar? Você tem que diferenciar o maiúsculo do minúsculo, tá? A caixa alta maior, para indicar que aquele é maiúsculo, das demais notações. Outra coisa muito comum para quem faz letra de forma, né? Ou letra tudo maiúsculo, ou tudo caixa alta, que é o quê? Que é a questão dos sinais de criar crítico, ó, em ação aqui, ó, tá vendo? A ação, ó, olha aí como é que tá a ação dele, tá vendo? Então, começa a ver. E é mais comum, tá? Eu ver nessas redações aqui, as rasuras. Então, aqui, ó, 2 anos, ó. 2 anos, tá vendo aqui, ó? É mais comum eu ver essas rasuras. Então, ó o M aqui, ó, o M aqui. Aí, pega um examinador aqui, dormiu de calça jeans, você tá lascado, tá? Por quê? Porque ela vai vir aqui, vai pegar essas rasuras, né, que você viu lá no Czinho, né, e vai marcar como erro de grafia, só para fazer a maldade, beleza? Ok? 2 terços a pena, então, ó, terços aqui, é uma característica dele, tá? O aqui, previstos em lei, né? O PM não pode ter a mesma apenas suspensa, ele afirma ainda de obter o livramento condicional, desde que, né, então tem que fazer uma separaçãozinha maior aqui, atingidos os prazos previstos, ó, olha aqui o hífen, tá vendo? Previstos em lei. Em primeiro lugar, de acordo com o CPM, tudo em caixa alta maior, a pena restritiva, tá aqui, ó, o hífen de direito tem que ser superior ou igual a 2 anos. Em segundo lugar, aí aqui você fala assim, mas quente, 2 anos é maiúsculo, pode ser numeral, tanto faz, tá? Pode ser o 2 numeral como o 2 escrito, tanto faz, tá bom? Não tem essa regra que nem teria se fosse um texto oficial. A pena não pode ser superior a 30 anos, porque na escrita de palavras que são escritas, que são pronunciadas como uma palavra só, uma letra só, 2, 1, 30, 20, 40, você em vez de colocar o numeral, você coloca ela por extenso, tá? Mas isso é uma regra lá da ABNT, beleza? Tá bom? Não é muito cobrado isso em prova de concurso, tá? Agora aqui assim, ó, esse Ezinho aqui também, dessa forma oficial, então você vê que ele ia ter mais problemas com o examinador chato aqui, ó. Então ele ia ter problema aqui, porque ele fez rasuras, tá bom? Ele não ia ter problema de diacrítico, ele não ia ter problema de acentuação, porque eu tô vendo aqui, tá ok? Mas ele ia ter, ó, ele faz o cancelamento correto, ó, militar, tá vendo? Justiça militar, que é um traço só, então ele não teria problema nenhum com relação a isso. Mas esse reforço que a banca, quando você faz esse reforço aqui, ó, 2 anos, tá vendo? Você faz esse reforço aqui, ó, do 2 anos, a banca considera isso como rasura. Beleza? Ok? Combinado? Mais uma vez, não respeitei os 20 minutos, né? Porque, como sempre, tem muita coisa para falar sobre um item só. Mas, tá bom. O importante é que falei tudo que eu gostaria de falar com relação a isso daí. Se você... Agora chegou a sua vez, tá? Deixa eu ver se tem mais alguém aqui. Esse aqui foi tudo, né? Só faltou o Yuri mesmo, porque eu queria trazer a redação dele, mas não trouxe, né? Mas ok. Então, se acompanhe em nosso próximo episódio, né? Independência, olha aqui, ó, olha só que interessante, ó, olhando aqui, ó, olha só como que tá o acento de independência, olha aqui, ó, independência, esse aqui não é o acento correto, concorda comigo, ó, independência, ó, colocou um hífen aqui, colocou um underline aqui, né, ó, colocou um underline aí, tá vendo? Deixa eu ver aqui, ó, colocou um underline aí, ó, underline, tá, e no dependência, ó, colocou ele para cima, ó. Olha aí, ó, para cima, tá vendo? Não, aqui é um erro de acentuação. Por quê? Porque esse sinal aqui é para ser assim e não assim. Beleza? Ok? Combinado? Show de bola. Então, tudo isso, gente, é desse jeito aqui que eu tô fazendo mesmo, tá? Lá na tela do examinador, que você viu, ele tem a opção de dar zoom, tá? Ele fala a ferramentazinha do zoom, de até 75%. Para quê? Então, eu vou te mostrar a tela aqui do corretor, né? Para ele dar zoom, né? Ó, a tela de correção dele é essa aqui, ó. Ele vai lá, aqui é a tela de correção dele, ó. Essa é a tela de correção dele, para ele ir lá e dar zoom. Ó, e aí, alguns erros a gente ganha porque o examinador ele vai lá, ó, e dá zoom. Aí a ferramenta zoom é essa aqui, ó.
zoom, tá vendo? Ó, o maisinho aqui, ó. Ó, olha aqui, ó, tá vendo? Esse aqui é para dar zoom, ó. Aqui ele vai dar dando zoom, para ele poder enxergar. E aqui é onde ele marca os erros, tá vendo? Ó? Então ele marca o erro aqui na linha 8, referente à grafia. Viu a instrução como funciona? Então aqui está marcando os erros. 1, 2 erros, tá vendo? Aqui ele marca. O que pode acontecer é o quê? O examinador que está na linha 6, ele vai e marca na linha 7. Ou ele marca em cima ou marca embaixo. Por quê? Porque com o tempo sua vista fica o quê? Cansada. E você tem que clicar no quadradinho e colocar o número, né? Senão você tem... Então, e aí é nisso daí que a gente faz análise e fala, olha, não, o erro não era na linha 8, era na linha 9. Logo, tira o erro da linha 8. Beleza? Porque não existe erro na linha 8. Tá bom? Então, por isso que você tem que passar por esse processo de revisão dos erros. Tá bom? Para saber se realmente tá. E o segredo, né? O segredo do sucesso é o quê? Você ir para a prova conhecendo todos os erros da banca. Tá bom? No que tange a grafia. Um beijo no seu coração. A gente se vê no nosso próximo correção do dia. Um abraço. Fica com Deus. Tchau, tchau. Agora eu tô esperto. Agora eu já sei onde é que tá aqui o negócio aqui que sumiu de novo. Vinheta do café, vinheta do Metro 3P. Pô, tem que ter vinheta tudo um lado do outro, né, velho?